Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar em Família. Agradecemos imensamente a presença de todos. Convidamos para se inscreverem em nosso canal aqueles que não forem inscritos, curtirem, comentarem, compartilharem os nossos vídeos, divulgarem esse material para que ele alcance mais e mais pessoas, mais e mais corações que deles necessitam. Hoje o nosso Evangelho é a lição número 17, a conta da vida. Vamos dar início então com a nossa oração. Pai, Mestre querido, Divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho. Agradecemos e convidamos a equipe espiritual responsável por esse trabalho no Centro Espírita Ceareiros do Bem, nossos irmãos abnegados que nos auxiliam sempre com a inspiração, com a intuição, compreensão da lição, para que possamos melhor colocá-la em prática em nossas vidas. Pedimos também o auxílio dos nossos benfeitores para estarem conosco na realização desse Evangelho, nos auxiliando a colocá-lo em prática nas nossas convivências diárias, familiares e onde quer que estejamos. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam ligados a nós, estejam convivendo conosco nos nossos lares, no mundo espiritual, nos influenciando e sendo por nós influenciados também, para conosco realizarem esse Evangelho, para consegui-lo utilizarem esse Evangelho para o seu aprimoramento moral e espiritual. Agradecemos imensamente pela oportunidade. Que assim seja. Hoje a nossa lição, a lição de número 17, a conta da vida. Quando Levindo completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste e preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação divina. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou, mais fervorosa, suplicando a Jesus o encaminhasse à elevação moral. Confiou-o ao céu, com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia: Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos, nada menos de 60.000 vidas
do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média, calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos de doação de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste tu? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela. E teu débito imenso, acreditas porventura que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço espantado passou a ver os desfiles dos animais que havia devorado e sob forte espanto acordou. Amanhecera, o sol de ouro como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Ó meu filho, disse a senhora, num transporte de júbilo. Que alegria, como estou contente. Que aconteceu? O rapaz, preocupado, informou: Nesta noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, convertei-te, Levindo, num homem honrado e útil. Essa lição é bastante reflexiva para nós, para nos fazer mesmo refletir sobre a conta das nossas vidas. Não é a primeira vez que eu tinha ouvido esse assunto, já tinha há muitos anos atrás comentado esse mesmo assunto em uma reforma íntima. E agora ainda, refletindo sobre essa lição, nós temos que verificar se nós, na conta das nossas vidas, nós estamos mais em débito ou em acréscimo em relação às leis divinas. Provavelmente estamos mais em débitos. E é aqui muito interessante colocar a conta da vida, porque nós temos um custo para o planeta. E o custo da nossa vida, ele é altíssimo. Para que nós sobrevivamos aqui na Terra, a gente precisa de ar, de água, de alimentos, de roupa, de uma série de elementos, de recursos da natureza, de recursos minerais, vegetais, animais, para que nosso corpo consiga sobreviver na matéria. E no final, se a gente levantar tudo que a gente utilizou, quanto mais idade nós tivermos, a conta ainda é maior, porque mais recursos utilizamos, a gente para refletir o que a gente está fazendo desse recurso das nossas vidas. Aqui é uma história contada
por Né Ilustre, e tem um personagem Levino nessa história, mas é uma história de cada um de nós, de cada um que nesse momento se propõe a refletir sobre a sua própria vida. E aqui o anjo atendeu a uma mãe, mostrando que Deus sempre nos ampara e nos auxilia, nos atende. Pode não ser da forma como a gente gostaria que fosse, mas sempre somos atendidos, mostrando como é poderoso o poder da oração, como é poderoso a oração de uma mãe ao filho. Que a gente, enquanto mãe, sempre se recorra à prece como uma ferramenta muito importante de auxílio aos nossos filhos. Sabemos que Deus confiou-os a nós para que nós encaminhemos eles na vida para que eles se aproximem cada vez mais do Pai. Essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade da abnegação materna. E como é triste, às vezes nós, como mães, como seres humanos, como pais, vemos que nós não estamos respondendo às expectativas dos nossos benfeitores, mas também nós não estamos, muitas vezes temos filhos, amigos, ou conhecemos alguém que não está dando conta da sua vida nessa perspectiva espiritual, porque essa conta que nós criamos com a nossa existência, esses recursos que são utilizados para a nossa manutenção, requer de nós uma contrapartida, requer de nós a nossa evolução espiritual, requer que nós sejamos úteis ao Pai. E de que forma nós nos tornamos úteis? Trabalhando. Mas trabalhando apenas para a matéria? Não. Também é necessário, porque a lei do progresso também nos auxilia. E nos auxilia muito, principalmente para que a gente tenha uma vida mais confortável. Foram a ciência, em sua maioria, que fez com que hoje a gente tenha uma qualidade de vida melhor, com mais conforto. Mas a gente não necessita só da matéria. Nós somos essencialmente espíritos. E a gente não pode se divorciar desse nosso lado espiritual. Eles têm que estar ligados. E esse trabalho, então, essa utilidade, não é apenas uma utilidade para o mundo, um trabalho para a matéria, mas também um trabalho interno, um trabalho de reforma íntima, uma utilidade para o nosso próprio espírito, buscando sempre a nossa evolução, buscando sempre tornarmos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, num processo incessante. E sempre quando nós nos encontrarmos fragilizados, enfraquecidos, aqui nos mostra uma preciosa ferramenta, um precioso recurso, que é a oração. A oração aos nossos benfeitores, a oração a Deus, para que sempre nos ampare, para que a gente consiga ser sempre útil, dar conta da nossa vida, tornando-nos seres humanos melhores a cada instante. E aqui nos mostra que além dos nossos recursos materiais que a gente consome, nós também nos utilizamos dos recursos espirituais, o auxílio dos nossos benfeitores, dos inúmeros trabalhadores que nos amparam, às vezes nossos espíritos familiares, amigos, porque
é um ledo engano a gente acreditar que nós temos apenas os familiares e os amigos que a gente conhece, encarnados conosco. Grande parte da nossa família, e até a maior parte dela, não se encontra no nosso círculo familiar de amizade, na nossa vida. Ela se encontra no mundo espiritual. Então, eles também nos auxiliam direta e indiretamente. E o que a gente está fazendo com esse auxílio, com esse recurso que eles estão nos dando, com os conhecimentos que a gente recebe, com os conselhos, com as orientações, com o amparo, com o socorro, com tudo que eles nos fornecem. Às vezes a gente pede tanto uma cura de uma doença, por não cuidar bem do nosso corpo, das nossas emoções. E o que a gente está fazendo depois de curado? A gente está sabendo manter esse corpo sem adoecer? Ou a gente está gastando esse recurso da oração, da prece? A gente está sabendo não só pedir, não só receber as graças, as misericórdias que a gente recebe, mas também utilizando-as da melhor forma possível, utilizando esses recursos para não mais precisar deles? Ou a gente está gastando esses recursos que a gente recebe como se fossem sem valor e logo depois a gente necessita de mais, e de mais, e de mais, e de mais? E essa conta nunca fecha, porque a gente nunca se satisfaz e nunca faz a nossa parte, em contrapartida a todas as bênçãos e misericórdias que a gente recebe. Então também é para a gente analisar se a gente já recebeu alguma graça, algo do mundo espiritual, o que a gente fez com essa graça, com isso que nós recebemos, porque também são recursos e recursos valiosíssimos que vieram a nós muitas vezes não porque nós merecíamos, mas por antecipação de merecimento, por graça. E a gente às vezes não sabe lidar, não sabe valorizar esses recursos, essas benesses que a gente recebe. E isso também nós teremos que dar conta. Tudo a gente tem que dar conta. Tudo que é utilizado para nossa evolução, para nossas vidas, a gente tem que dar conta. É a nossa responsabilidade. Por isso que a gente deve sempre agradecer o alimento que tem, porque é uma graça que a gente está recebendo, enquanto milhares de pessoas não têm esse recurso nas suas mesas. A casa que abriga a nossa cabeça, tudo que nós recebemos, porque foi Deus também que nos auxilia a receber, mas que a gente utilize esses bens, a cura, o auxílio também espiritual, tudo que a gente recebeu para melhor sermos, para melhor nos tornarmos, utilizando tudo isso para nossa evolução. E esse Levindo aqui verificou pelo sonho que os nossos benfeitores geralmente conversam conosco durante os nossos sonos, nos lembrando, nos relembrando, nos cobrando, nos alertando das nossas responsabilidades, da nossa reencarnação, daquilo que a gente ainda não está fazendo, mas que deveria estar fazendo, nos preparando. É durante o sono que eles geralmente falam conosco. E esse Levindo aqui, ele soube ouvir, apesar de ainda até aquele instante estar indisciplinado com a vida, não está tendo a plena responsabilidade. Após esse alerta, ele se transformou. E nós? Será que estamos nos transformando com os alertas dos nossos benfeitores?
ou nós estamos nos tornando viciados. Recebemos, mas não sabemos dar valor. Que nós possamos nos tornar úteis a nós mesmos e a Deus, evoluindo e auxiliando os nossos irmãos também a evoluírem, dando conta da vida que Ele nos deu. Vamos finalizar com a nossa oração. Benfeitores amigos, que possa ir até os lares que nos ouvem, auxiliando os nossos irmãos com as suas necessidades, fazendo a limpeza psíquica do lar, auxiliando, amparando os nossos irmãos no mundo espiritual que lá se encontram, fluidificando as suas águas, realizando a limpeza psíquica dos nossos irmãos, revigorando as suas energias. Pedimos aos nossos benfeitores que, ao dormirmos, possam nos lembrar das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos assumidos, lembrar da nossa reencarnação, daquilo que necessitamos realizar em benefício de nós mesmos e dos nossos irmãos, que possamos ser firmes e corajosos para colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que planejamos. Dai-nos força, perseverança, auxilia-nos sempre no caminho do bem, que possamos ser incansáveis nesse trabalho de aprimoramento de nós mesmos. Agradecemos infinitamente a oportunidade que o Senhor nos concede. Que assim seja. Um excelente fim de noite a todos, uma excelente semana. Que Deus possa abençoar a sua semana e da sua família. E espero a todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá. Grande abraço. Estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada. É tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz um